Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 50. No calendário litúrgico hoje, o texto do Evangelho nós lemos na nossa leitura alternada, e o de Salmo é o Salmo de número 50, que eu queria ler com vocês nessa noite. E dizer que três diáconos, por compromissos familiares ou profissionais, não puderam estar com a gente. E aí, no momento oportuno, Eduardo Chagas, o Tagore Moraes e o Rodrigo Tim, nós vamos chamá-los aqui à frente para que possamos também não só reinstalar, mas ordenar, no caso, o Rodrigo Tim. Diz a palavra do Senhor: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja a grande tormenta, intima os céus lá em cima e a terra intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Eu não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos, e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces as disciplinas e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito essas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Imagina você, isso aqui, esse salmo está falando de uma religiosidade que Deus rejeita. E agora imagine você, alguém, duro isso, hein? Alguém que frequenta cultos toda semana, sabe o catecismo, confissão de fé de cor, canta hinos com fervor, participa das reuniões da igreja e ao mesmo tempo mente no trabalho, guarda rancor no coração, trata mal quem está perto e jamais invoca a Deus fora desses atos religiosos. Mas eu insisto em dizer para você que isso é um retrato que não vem de hoje. É exatamente o perfil que o Salmo 50 está colocando no banco dos réus. E o mais perturbador dessa história aqui é que o réu não é o pagão da rua, não é aquele que a gente diz que não tem fé, não, é o povo da aliança. Ele está falando para aquele povo que ele disse: vós serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É para esse povo que ele está falando. Mas é curioso eu imaginar que nós vivemos numa época em que a religiosidade, ela pode ser performática, ela pode ser digital, ela pode ser espetacular. Nesse tempo, a religiosidade, a gente pode usar de um linguajar que nos coloca todos até pensando que estamos dentro do período bíblico. A gente pode usar de uma linguagem
que é chamar uns aos outros de irmãos, de servo fiel, podemos falar de tudo, usar o linguajar e ainda assim, ser completamente vazio por dentro. O Salmo 50, ele é um espelho incômodo colocado na mão de Deus. E a pergunta que Deus nos faz é essa: você tem religião ou você tem a Deus? Para onde vai essa história? Veja só, eu tenho aqui o livro de Salmos, você conhece, é um inário que aqui a gente tem as letras, e muitos dos salmos a gente sabe quem compôs. Nesse aqui especificamente foi Asaf, era o chefe de adoração em Israel também. Aqui para muitos desses salmos, a gente sabe até como deve tocar. A gente sabe que tem uns que são em uníssono, outros é para coro. A gente sabe que tipo de instrumentação muitos têm. A gente não conhece a música, porque a música não ficou ao longo do tema. São 150 poemas, divididos em 5 livros. São 5 livros que tem aqui, que seguem o mesmo sistema do Pentateuco. E ele foi projetado para ser um livro de oração, para a pessoa ir cantando nas situações de vida. Por exemplo, tem vários salmos aqui que são conhecendo salmos de degraus, que o povo, enquanto ia para a igreja, enquanto ia para o templo, eles iam andando e cantando, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, a gente ficou como quem sonha. Ou seja, são poemas de gente que vive a vida, para gente que passa pelas suas lutas. Isso aqui não é alguma coisa assim irreal. Quando Davi fez vários desses salmos, se você vai ao Salmo 32, não pense que é um santinho no domingo de manhã na igreja, não. É alguém que pecou, que adulterou, e diz o seguinte: enquanto eu calei o meu pecado, meus ossos foram consumidos. E ele fala de uma confissão que o liberta. E o contexto histórico aqui, a gente está vivendo nesse salmo no período monárquico de Israel, o sistema sacrificial, e por isso você vê o Senhor, Deus, falando de coisas que eram feitas no sacrifício no templo. E você tem um texto que é uma similaridade com esse, porque a questão central desse salmo é que Israel realizava todos os rituais do povo da aliança, mas ele não vivia à altura dessas exigências da aliança. Muito religioso, mas não totalmente obediente. Praticava as formas, mas não vivia a vida. Vocês vão se lembrar Isaías 1, que logo no começo do livro de Isaías, Deus fala através do profeta dizendo: olha só, sua oração eu não ouço, o seu sacrifício é abominação diante de mim. E é curioso, se você vai para o livro de Levítico, vai ver quem foi que pediu os sacrifícios. Foi Deus. De que forma? Deus estabeleceu, e Deus está dizendo: isso que vocês fazem não me interessa, as orações de vocês eu não ouço. Sabe por quê? Porque eu não posso admitir iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eu não posso admitir, diz Deus, que vocês não se tratem, vocês não percebam que diante de mim eu espero que você seja uma nova pessoa. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, antes da gente participar da ceia do Senhor. Que você possa refletir que Deus é soberano demais para precisar dos nossos rituais. Deus é soberano e amoroso demais para se contentar com os nossos rituais. O que Ele deseja de mim e de você é uma adoração que seja verdadeira, nascida de um coração que é transformado por Jesus Cristo, que a gente não faça porque sempre fez, que a gente não dependa das pessoas, de como elas nos tratam, do que elas fazem ou deixam de fazer, para que a gente apresente de Deus a nossa adoração, que ela seja verdadeira, que a presença na casa do Senhor não seja condicionada ao meu ânimo no momento. Se eu estou bem hoje, eu venho à igreja. Se eu não estou bem, então não é hora de vir para a igreja, eu vou ficar em casa. Ou então, como muitos infelizmente hoje são dragados pelo tempo em pensar: eu trabalho tanto durante a semana, vou descansar no domingo, e perde a possibilidade, a oportunidade, o privilégio de ter comunhão com os irmãos, de ser edificado pela palavra, de cantar, de louvar, de falar com Deus. O Senhor está querendo
que aquilo que nós fazemos em relação a Ele e a nossa própria vida seja verdadeira adoração, seja expressão de uma vida que é sincera. E esse salmo é um desafio de fé. Ele confronta a religião sem relacionamento, o formalismo sem fé, a aliança sem obediência. Isso o salmista está confrontando. E ele, claro, que se eu for olhar para o Novo Testamento, ele está nos fazendo olhar para a pessoa de Jesus, que é o único que pode transformar um coração frio, cansado, sobrecarregado, ou até um coração hipócrita, num coração que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Esse é o convite do salmista. Esse é o convite. E a primeira coisa que você leu aqui é mostrando para a gente que Deus não está ausente. Dos versículos 1 a 6, Deus está falando não só que está presente, mas que vem para julgar. E olha que coisa que a gente não pode perder a beleza da poesia. Olha como é que começa esse salmo. Ele começa falando assim: quem fala? Fala o El, Elohim e Yahvé. 3 nomes de Deus. 3 nomes de Deus. El, o poderoso. Elohim, o Senhor. E Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que se auto-intitula e Ele diz: eu sou o que sou. E essa forma é uma forma incomum e uma forma deliberada que tem uma intenção. Porque falar o triplo nome na palavra de Deus é incomum. Evoca exatamente o que? Essa plenitude soberana de Deus. Essa presença total e totalizante, mostrando que não é um Deus regional, ocasional, não é um Deus tribal de uma parte ou um Deus domesticado. É um Deus que é o Senhor de todas as coisas. Diz o versículo 1, que Ele falou e chamou a terra desde o nascer do sol até o seu ocaso. Esse poderoso salmo, essa cena imaginada, é uma verdadeira teofania. É Deus aparecendo em fogo, em tempestade, para convocar o mundo inteiro para o seu tribunal. É a reflexão, é Deus chamando a reflexão sobre a vida. O tribunal de Cristo é o tribunal da reflexão. É o tribunal em que vamos e precisamos continuar a parar para pensar. Não no Evangelho, que é fundo de pura e simplesmente conhecimento de algumas coisas, mas que nos leve à reflexão profunda do que é ser humano, do que é viver entre seres humanos, do que é considerar a criação de Deus, do que é que tipo de comportamento Deus espera, não um comportamento direcionado por quem quer que seja, mas moldado pela palavra dele. E aí ele nos mostra que o julgamento, ele começa pela casa de Deus, pelo povo da aliança. E ao reunir céus e terra aqui para esse julgamento, Deus não começou pelas nações, não. Isso é curioso porque ecoa lá a primeira carta de Pedro, no versículo 4, 17, quando Pedro diz: é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Pela casa de Deus. E aí, irmãos, é duro, eu sei, esta primeira parte do salmo e dessa palavra que trago para você. Porque muitos de nós ou vive ou passa por momentos da vida como se Deus fosse indiferente à coerência da nossa vida religiosa. E em termos surpreendentes, Deus apresenta essa acusação: que direito você tem de recitar as minhas leis? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. E aí ele está nos mostrando que o silêncio de Deus não é consentimento. Ele vê, ele registra, ele aguarda, e um dia virá a palavra que não poderá mais ser ignorada. O silêncio de Deus, e se você tem considerado isso na sua existência, é um sinal. É um sinal de que algo na sua vida precisa ser trabalhado, precisa ser mudado, porque presente Ele é, mais do que presente, Ele vem e Ele continua a olhar sobre todos nós, sabe? Muitos de nós ou vive ou passa momentos na vida
como se Deus fosse indiferente ao que acabamos de fazer até agora, como se fosse para Deus não fizesse diferente você cantar quebrantado ou até que a casa esteja cheia. Não, o Senhor está olhando e sabe qual é a motivação, e sabe o que vai no nosso íntimo. E em termos surpreendentes, Deus apresenta uma verdadeira acusação: que direito você tem de recitar as minhas leis? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Insisto com você, quando você tem visto e percebido e achado, eu não tenho ouvido a voz de Deus, e a gente fala isso acusando a Deus, né? Se Deus não estivesse falando, como se Deus não estivesse percebendo a nossa necessidade. E na verdade, Deus está mandando para a gente uma grande lição, dizendo: é você, filho meu, é você que tapou os ouvidos, é você que não está ouvindo a minha voz. E aí eu preciso pensar nas áreas da minha vida em que eu tenho agido como se Deus não estivesse vendo. Porque a soberania de Deus, irmãos, não é para nos esmagar, é para nos acordar, dessa letargia de vida. Porque aquele que vem para julgar em Jesus Cristo é o mesmo que veio para salvar, Esse julgamento, eu vou dizer, é uma bênção, porque nos faz acordar para a realidade de um Deus que ama, de um Deus que vem ao encontro, de um Deus que não vem para apontar um dedo, mas te chama a atenção. Perceba, eu não sou ausente, eu estou presente. Mas ele não para aí, porque dos versículos 7 a 15, ele está ensinando para a gente a lidar com as coisas que ele criou e que eu e você conhecemos. Ele está dizendo o seguinte: eu não preciso dos seus animais, eu não preciso que você pegue seu animalzinho lá, o bodinho, a cabrinha, pega a ovelhinha e venha, toca fogo nela, um sacrifício. Eu não preciso disso. Eu pedi isso, eu instituí isso, mas eu não preciso disso. Quem criou os animais? Fui eu. Quem dá vida? Sou eu. Quem conduz a sua história? Sou eu. Eu não preciso dos seus animais, eu não preciso da adoração que você acha ser um benefício conceder. Não preciso, diz Deus. O que Ele quer é o seu coração, é o seu coração. E esse é o ponto fulcral deste salmo. Deus não está negando aqui a validade das suas expressões de fé, como não estava negando aqui os sacrifícios que eu já disse a você, que foi Ele que instituiu. Mas Ele está expondo aqui a sua insuficiência, quando a gente torna essas coisas fins em si mesmos. Ele disse aí no versículo do 8 a 10, eu não te repreenderei pelos teus sacrifícios, porque meu é todo animal da selva. O homem, ele não pode se justificar por qualquer obra de mérito. A gente tem que ficar falando isso. Quantas vezes eu tenho que repetir isso para mim e eu me esqueço. Eu acho que Deus quer que eu faça alguma coisa sempre. Eu sempre acho que a minha relação com Deus é retributiva. Se eu fizer, Ele faz; se eu não fizer, Ele não faz. E esse salmo, ele nos ajuda a entender que a doutrina da salvação, da graça, ela não começa no Novo Testamento, ela permeia toda a palavra de Deus. E aí o que Deus deseja, para isso o versículo 14, ele é luminoso: oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Qual é a condição para isso? O que você pode e precisa fazer? Qual é a condição para isso? Você leu alguma condição para isso? É simples assim, porque esse salmo tem um propósito principal, que é delinear a natureza da verdadeira adoração. Lembra lá de João 4? Adorar em espírito e em verdade. E aí, nesse sentido, é sempre assim. Seja Isaías 1, seja no Salmo 50, seja João 4, Deus tem sempre que mostrar para a gente as nossas exterioridades.
Deus sempre tem que mostrar para a gente, muitas vezes, a adoração que a gente está fazendo da boca para fora, portanto, é falsa. E aí a palavra é dura, né? A hipocrisia da falsa adoração. A gente tem que ser lembrado para isso. Porque aqui mesmo, sentado tocando aquele piano, e o som hoje está maravilhoso, né? Eu estou amando o som desse instrumento hoje, culpa do Cleiton. E aí o que acontece? E a gente como músico tem que tomar cuidado com isso. Porque eu posso me encantar pelo piano, pelo som, pela música, e esquecer o propósito. Propósito. É como aquela música que eu não lembro quem cantou. Se eu vou falar, você lembra, você fala para mim. Como o pescador que se encanta mais pela rede do que pelo mar. Oswaldo Montenegro, isso aí. Oswaldo não é isso mesmo. É. O outro aqui está dizendo, não, isso é no meu tempo, não. Cria juízo. Mas é isso. E quantas vezes no nosso relacionamento com Deus, a gente não corre esse risco de se encantar mais pela rede do que como pescador perceber que a rede só é um instrumento. E é disso que o Senhor está falando, é seu coração. É seu coração. Veja só, se eu for pensar em Jesus, o sistema de sacrifícios, ele apontava para além de si mesmo. Porque Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito oferecido. Não de animais, mas ele era o próprio Filho de Deus. É o sacrifício de ações de graças definitivo. E a nossa adoração é resposta a essa graça. Nunca pode ser entendido como um pagamento de dívida. Em nome de Jesus, se você estiver sendo tomado por um sentimento assim, repreende. Agora é pentecostal mesmo. Repreende em nome de Jesus. Porque esse negócio de pagamento de dívida, isso é do diabo. Pentecostal demais, vamos lá. Isso é do diabo. Não é assim. É graça. É graça. E aí, irmãos, não negocia o seu relacionamento com Deus, não. Não entenda promessas, ofertas, compromissos religiosos feitos em momentos de crise, sem que seja fruto de uma real transformação do coração. Isso não é adoração, gente, isso é barganha. E é engano, isso é engano. Deus deseja ter comigo, contigo, um relacionamento verdadeiro, baseado em obediência e em amor, e não em atos externos, exteriores, que muitas vezes são para os outros verem. Deus, Ele quer que o nosso relacionamento com Ele seja verdadeiro, verdadeiro. E aí, é curioso eu imaginar e pensar, será que a adoração que eu presto tem custado algo ao meu coração? Tem custado algo para mim? Ou ele é apenas um momento na minha agenda? Porque o chamado de Jesus para mim e para você é o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração. Isso só é possível quando Deus opera em nós pela graça. Pela graça. Não é condições, não é a maquinação que eu sou capaz de conceber. Mas o salmista, ele continua, primeiro, a dizer que Deus é presente. Segundo, a nos lembrar que Deus não precisa do que nós temos, porque Ele quer o nosso coração. Mas finalmente, Ele está nos mostrando que Deus não se engana. Ele conhece a diferença entre a fala e a vida. Ele conhece essa diferença. E essa é a seção desse salmo, a partir do versículo 16, que é mais contundente, mas também é a mais desafiadora. Deus agora, a partir do versículo 16, Ele se volta para os que falam certinho, mas vivem errado. Diz o versículo 16, que direito tens tu de recitar os meus estatutos? Que direito você tem de dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Você não reconhece como seu Senhor e está reclamando das coisas que faltam na sua vida. Que direito você tem de falar os meus estatutos? E essa aqui é a acusação exatamente da hipocrisia religiosa.
Um dos alvos mais frequentes da crítica profética no Antigo Testamento e das palavras mais duras de Jesus no Novo Testamento é exatamente isso. É a adoração da boca para fora. E o versículo 21, nesse sentido, ele é devastador na sua honestidade. Essas coisas que fizestes eu me calei. Por isso, pensaste que eu era totalmente como você. E aqui, eu acho que a paciência de Deus, ela é interpretada por cada um de nós como aprovação. E não é aprovação. De novo, eu quero falar sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus não é conivência. Não é conivência. Versículo 21, na parte B, ele diz que Deus repreenderá e porá tudo em ordem diante dos seus olhos. E ele aqui, ele é representado como vindo para separar os preciosos dos vis, para distinguir entre os que meramente professam e os que verdadeiramente pertencem a ele. É um choque de realidade, que eu, na minha pequenez, eu fico querendo qualificar e classificar as pessoas, de quem é digno para quem não é, de quem não é. Eu quero fazer aquilo que não me pertence fazer, porque não me compete conhecer tempos nem épocas. Jesus falou da parábola do trigo e do joio e diz: não mexe nisso não, que isso não é contigo não. Olha para dentro, não olha para o lado para encontrar o julgamento sobre as pessoas. Para as pessoas o que eu devo oferecer é graça, é misericórdia, porque a porta da esperança está expressa aí no versículo 23, no versículo 23. Mas Deus é tão bom que Ele nos chama à realidade, Ele nos diz quem Ele é, Ele fala da sua presença, fala do coração adorador, que é o coração amoroso que Ele quer encontrar em nós, mas Ele não termina dizendo: fez errado, está de castigo, está condenado, já era, não tem mais jeito. Não, o que oferece sacrifícios de louvor, esse me glorifica, e ao que ordenar o seu caminho, mostrarei a salvação de Deus. Louvor interno e vida coerente. Louvor interno e vida coerente. Está mostrando para a gente a pessoa que Deus glorifica com a sua salvação. E aí, irmãos, Jesus foi o único que cumpriu cabalmente aquilo que Deus propôs, e Ele nos oferece sentido, conteúdo, a coerência entre a profissão de fé e a vida, porque Ele é a verdadeira ou a verdade encarnada, e a vida cristã não pode ser entendida como um esforço moral, é transformação pela presença de Cristo. E hoje a gente vai ter a oportunidade de fazer exatamente o que a palavra do Gênesis ao Apocalipse propõe, de o que é exatamente a gente examinar as nossas motivações, examinar o que somos e como somos, e ter a grandeza de participar do pão e da ceia, reconhecendo que não consegue, que é imperfeito, que é infiel, mas que precisa e reconhece a necessidade da graça de Deus na sua vida. Salmo 50 começa com um Deus que convoca e termina com um Deus que salva. E entre esses dois polos está eu e você. Está eu e você, com toda essa nossa ambiguidade de vida e ambiguidade religiosa também, com essa mistura que a gente vive entre sinceridade e hipocrisia, entre rito e rebeldia, entre ser de Deus, se declarar um amor eterno a Deus e se desviar no próximo pensamento. Mas a mensagem de Deus para você nesse salmo é que Deus quer mais do que a sua religião, Ele quer você. E esse é exatamente o coração do Evangelho. Em Jesus Cristo, Deus não apenas convoca, Ele vem ao nosso encontro, não como o juiz que condena, mas como o Salvador que nos inclui na sua aliança. Talvez você, como eu, esteja cansado de uma religião que não transforma, de uma fé que não sustenta, de promessa que você mesmo não consegue cumprir. E sabe qual é o convite de Jesus para isso?
para situações é isso? Assim? O convite é simples. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Simples assim. Simples assim. Deixe o Evangelho de Jesus falar ao seu coração ainda agora, no momento que nós vamos participar da ceia. O coro vai nos preparar para juntos termos comunhão com o Senhor e uns com os outros nesse tempo de ceia.